Temos também os bons espíritos, o diretor desse trabalho, com as suas equipes de socorro, para auxiliar a todos em que pensarmos e para sairmos daqui melhor do que chegamos. Convidando a nossa irmã Suzana Schiller para fazer a palestra no nosso programa. Uma boa noite a todos sejam bem-vindos. Nessa nossa preparação para as preces, nós meditaremos sobre um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. O capítulo para nossa meditação na noite de hoje é o de número 15, que tem por título Conversão. Ele nos prepara para que nós possamos nos elevar as nossas vibrações e estarmos em condições de recebermos tudo aquilo que nós viemos buscar. Este amparo, esta proteção e para todos aqueles em que nós pensarmos. Este capítulo, Conversão, nos diz o seguinte, Emmanuel explica, né? E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. São palavras de Jesus, colhidas por Lucas, né? Lucas no capítulo 22, versículo 32. Então vamos ver o que Jesus quis nos dizer e que Emmanuel vem nos explicar. Não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. As palavras do mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum, confirma-se os irmãos na fé, quando se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que se recuperavam a razão. Deslumbrava-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor. Assistira à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou estas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nós convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Então, vamos trazer para nós, para a nossa realidade, para as nossas condições. Nós vimos aqui que se trata aqui, né, da conversão de Pedro, Simão Pedro, que é aquele em que Jesus ainda falou para ele
palavras simbólicas e proféticas no último encontro, na véspera do Calvário, na comemoração da Páscoa, naquele jantar onde Jesus fez o sermão profético, onde ali ele deixou orientações, né? E disse para Pedro que ele confirmasse os irmãos na fé. E Pedro se sentia garantido, seguro que já estava convertido. Mas Jesus lhe disse que ele ainda o negaria 3 vezes antes do galo cantar. E isso aconteceu. Então, a conversão, como diz aqui, ela não é fácil para aqueles que afirmam ser portadores de convicções apressadas. Então, eu frequento a casa, eu leio o Evangelho, eu conheço os trabalhos, eu já estou convertido, está pronto. Não basta. Não basta ouvir, não basta ver, não basta sentir. Tem que testemunhar, tem que trabalhar. Então, aqui nessas palavras, né, de Jesus para Pedro, que quando ele se convertesse, ele confirmasse os irmãos na fé. E foi o que aconteceu. Pedro foi comandar a Casa do Caminho. E nesse comando da Casa do Caminho, ele testemunhou, ele sofreu, ele se sacrificou. Foi só nesse momento em que ele se converteu. E aí ele pôde fortalecer nos seus irmãos a fé, para que também seguissem esse caminho, para que também se convertessem, para que também pudessem atuar na missão que eles estavam preparados, né? Que era dar continuidade à divulgação do Evangelho de Jesus. Então, que Pedro, ele testemunhou, ele foi um companheiro ativo, ele teve 3 anos junto com Jesus todos os dias. Jesus morava na sua casa, desde a manhã, do café da manhã, falando em linguagem nossa aqui, de todas as tarefas da pesca, dos trabalhos, de tudo. Pedro acompanhou em todos os momentos sucessivos, olha só, presenciou acontecimentos assombrosos, porque ele viu leprosos serem limpos. Ou então é algo que nos toca. Nós vemos para eles, na época, tratavam como um milagre, né? Era a capacidade que Jesus tinha do seu amor e da sua energia de poder curar. Cegos voltavam a ver, loucos recuperavam a razão, deslumbravam-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor, né? Lá, quando ele se iluminou e Pedro assistiu junto com João, né? E Tiago. Então, são essas situações. Seria suficiente já para estar convertido? Não. Não basta isso. Não basta apenas ver, não basta apenas assistir, né? Ou ouvir. Aqui nos seria necessário os trabalhos imensos de Jerusalém. Então, aqui começou realmente a conversão de Simão. Os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo. Porque as lutas não são só as coisas externas do nosso dia a dia, dos trabalhos, da família, não. É o trabalho íntimo. Esse é um trabalho imenso e de difícil transformação, né? Nós vamos ter que lutar muito para que ele pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunhos, porque ele só vai dar testemunhos depois de ser convertido.
Ninguém dá testemunho sem estar convertido, né? Então, e aí ele confirmou a fé para que os outros apóstolos se sentissem seguros e confiantes e conseguissem também, junto com Pedro, realizar a sua tarefa. Né? Ó, não será por se maravilhar. A gente se maravilha aqui, ó, nós estamos lendo essa página aqui, é uma delícia, a música nos preparou o ambiente, nós vamos ouvir preces e radiações, isso é algo que nos toca, que nos prepara para nós começarmos esse trabalho íntimo, mas só isso não basta, só isso não é o suficiente para estarmos convertidos e transformados para Jesus. Então, o Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias, imagina, o próprio Cristo, ele participou, né, ali daquele trabalho, e custou muito a obter esses títulos. Então, a recomendação é que nós também trabalhemos para nos convertermos, cada um. O tempo, isso não vamos entrar numa situação de angústia e de desespero. É todos os dias um pouco. É passo a passo. A natureza não dá saltos e nós vamos nos transformando, nós vamos nos conhecendo, nós vamos nos trabalhando. E aí vai chegar o dia em que estaremos convertidos e aí somente nessas condições é que estaremos habilitados, preparados para dar o nosso testemunho. Então, nós temos um trabalho imenso dentro de cada um de nós. É o maior trabalho que nós temos a realizar. Temos as tarefas também do nosso dia a dia, na nossa vida, em família, na nossa vida profissional, social, mas o trabalho mais importante que nós temos a realizar é dentro de cada um de nós. Então, que nós possamos nos lembrar que nós temos condições. Deus não dá o fardo maior do que os nossos ombros podem carregar. E a nossa transformação moral é nossa responsabilidade. A nossa conversão cabe a nós. Cada um de nós buscarmos os meios, as maneiras, nós vamos conhecendo aonde nós temos que trabalhar. Quais as questões mais importantes na nossa vida. E aí, devagarinho, nós vamos nos preparando para um dia podermos também, assim como Simão Pedro, darmos o nosso testemunho. Né? Então, que Deus nos abençoe, que possamos pensar bastante com amor, com calma e com confiança na nossa transformação moral. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Ao iniciarmos esta sessão de preces e irradiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda a sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para assim delas aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos, nesta hora de recolhimento de prece, um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos durante esses felizes momentos as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas
a comunhão generosa com os mensageiros divinos, para, no único anseio e numa única voz, levarmos a Deus nosso Pai os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho. Porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que um dia estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual, para renovarmos com acréscimo de afeição e alegria a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé esses nossos entes queridos, que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em que nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criastes para a realização, a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos neste momento naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos. Envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, nesse instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos nesse instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se achem passando por dolorosas provações. Deus nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade, coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor infinito pode abrasar a terra.
Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a Ti num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós Te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a Tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a Ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade, que farão de nossas almas o espelho, onde se deve refletir-se a Tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sobre o nosso teto. A cada um pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico, onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal, e muitas vezes situações difíceis são defrontadas, que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente citada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com um pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia e alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender e ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados, e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Que assim seja. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviamos a Deus o nosso apelo, humilde e submisso, em favor dos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz, sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões, sob as quais se agrupam as criaturas humanas, representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo dos nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância,
para os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade. E vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças. E estas almas reiniciam as experiências da vida, com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isto, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite, assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem. Que sobre eles desçam, neste momento, as vibrações de afeto de nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galiléia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes, a serviço do materialismo pagão, tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão na sua plenitude o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento de nossos trabalhos de preces e irradiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham, para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa vinda. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós.
Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, forças para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração. Que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor, para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono, Allan Kardec, dos nossos guias espirituais e dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite, em nome de Deus, Cristo e caridade. Um minutinho. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.